Trunks do futuro, o maior matador de vilões de Dragon Ball. Pode parecer estranho, mas sim, Mirai Trunks é um dos personagens mais bem construídos por Akira Toriyama quando o assunto é preservar a humanidade, não perdendo o foco sobre os seus inimigos, ainda mais sabendo todos os perigos que eles podem acarretar. Será que Trunks é um dos personagens mais impiedosos de Dragon Ball? Superando até mesmo o Vegeta? Fala galera do Hero Experience, beleza? Aqui quem fala é o Ramon e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom, muitas pessoas aí acreditam que pelo fato do Goku ser o principal protagonista, que ele certamente é o maior matador de vilões dentro da obra, correto? Errado. Comparados ao Mirai Trunks, o Goku não chegou nem perto de matar o Freeza, por exemplo, mas sim somente o derrotando, como vimos no fim da saga de Namekusei. Muitos podem achar, por ter vindo do futuro, que o Trunks seria aí um privilegiado por ter adquirido até antes que o Vegeta o Super Saiyajin. Porém, para quem acredita nisso, eu sugiro que você então humildemente releia novamente o mangá ou anime de Dragon Ball, porque o que foi mostrado, pelo menos na minha humilde opinião, foi totalmente claro. Afinal, quem acompanha a obra de Akira Toriyama desde a sua criação, sabe o quão bem foi explorado Freeza em Namekusei, na batalha contra o Goku, e após a saída do Goku se refugiando no planeta de Adra, até o retorno do Imperador do Mal na Terra, que conteve a icônica companhia do seu pai, o Rei Code, que o achou no vácuo do espaço, prontinho para ser reparado pela sua equipe, contendo lá inúmeros componentes das armaduras que o exército Freeza e o exército Saiyajin utilizava. A introdução do Trunks após a saga de Namekusei foi uma das introduções mais inesperadas por se tratar de um garoto que veio do futuro, trazendo consigo a icônica transformação em Super Saiyajin que deixou todos na época de surpresa, né? Por conta da sua facilidade em ter derrotado o vilão anterior que causou um caos tremendo no universo por ter destruído inúmeros planetas e seres vivos. Ao contrário do Goku, que nunca foi de matar os seus oponentes, ou por exemplo Vegeta, que teve algumas oportunidades na mão, mas não fez por conta do roteiro, que o Mirai Trunks com certeza, analisando aí todo o seu histórico como um lutador, é o maior destruidor de vilões que Dragon Ball já teve, e afinal, o Trunks sabia dos perigos que o Freeza e o seu pai apresentavam para o planeta Terra e para o universo como um todo. Então, além do Super Saiyajin ter sido um baque bem grande para o Imperador do Mal, por conta de ter sido os momentos mais sofridos de sua vida, relembrando lá toda a sua luta contra o Goku em Namekusei, que o Trunks aniquila facilmente o Freeza, tipo aí um churrasqueiro, o fatiando em inúmeros pedaços, com aquela boa tostada no final, e depois o Rei Code, que deixou aí muito a desejar para quem achou que o pai do Freeza faria algo de diferente, seja com uma nova técnica ou também uma nova transformação, assim como seu filho continha inúmeras. Depois do Freeza, é importante lembrar que o mesmo Trunks batalhou um estágio bem bacana contra o Cell Perfeito, com a forma do Super Saiyajin Dai Sandankai, conhecido também como Ultra Super Saiyajin, por conter, de acordo com aquele tempo, grandes fraquezas daquela forma, segundo a análise do Goku, treinando com Gohan na Sala do Tempo. O Trunks não chegou a pegar o Super Saiyajin 2 naquela época, no arco do Cell, entretanto, que ele ficou bem forte para aniquilar o Cell do futuro. Isso com certeza foi uma das grandes provas do porquê o Trunks foi então esse personagem paciência zero contra vilões. Até porque só de ter vivenciado aquele inferno do futuro com os androides número 17 e a número 18, matando todos os seus amigos e familiares, e sem aquele retorno com as esferas do dragão, que isso com certeza foi um aprendizado bem grande para ele, ser bem direto contra os seus inimigos, já que contra o Cell ele o arremessa para cima e o arrebentando lá com um super poder de baixo para cima, porque se fosse ao contrário, é claro que a Terra sofreria grandes danos. Depois do Freeze e do Cell, muitos acham que eu vou direto para Dragon Ball Super na saga Zamasu. Contudo, é importante dizer que antes disso, foi trabalhado no mesmo Dragon Ball Super o passado do Trunks, envolvendo o icônico período da saga Majin Buu como se fosse em Dragon Ball Z, nos demonstrando, diferente de Goku, Vegeta ou também o Gohan, que o Mirai Trunks mais uma vez provou ser o grande matador de vilões, por conta de não ter só impedido o Majin Buu de despertar, não contribuindo com as energias, como também destruindo o Rei do Mundo dos Demônios, o Dabura e o Babidi juntos com o Super Saiyajin 2. Essa destruição do Dabura, Babidi, Yakon e Pui Pui sendo feitas pelo Mirai Trunks na presença do Supremo Senhor Kaiô, que é o Shin mais o Kibito, que foi de base igualzinho ao que rolou na linha do tempo original,
que isso automaticamente também coloca o Trunks como o grande destruidor, digamos que do Majin Buu, pois destruindo eles, o incrível vilão, né, não teria a energia necessária para o seu renascimento. Resumindo, o Trunks não destruiu o Majin Buu? Diretamente é claro que não, meus amigos, mas indiretamente sim, por conta de ter evitado o seu despertar, que é uma façanha até que mais difícil, né, do que destruir o vilão diretamente. Depois que Dragon Ball Super retratou aí o passado do Trunks envolvendo o retorno na época da saga Majin Buu, que a gente tem então o Trunks do futuro conseguindo fazer coisas aí bem bacanas nas sagas Zamasu e Goku Black, mas tendo mais relevância no anime do que no mangá. Até porque no mangá o Trunks ele consegue em primeiro acertar o Zamasu com a sua espada bem no peito, e a segunda vez conseguindo aí também repartir o Goku Black e o Zamasu quase que ao meio. Contudo, não acontecendo nada, né, por conta, como todo mundo sabe, que o Kaioshin, ele fez na época o desejo de se tornar imortal com as super esferas do dragão. Então, só de ter visto essas duas atitudes diretas do Mirai Trunks, tentando acertar os vilões com um golpe mortal, que só isso prova que o Trunks com certeza, né, com ele não tem papo, o cara realmente é direto, é sem ideia, ele parte pra cima dos vilões para os destruírem o mais rápido possível. Mas agora por outro lado, falando do anime, a famosa versão animada de Dragon Ball Super, que o Trunks ele consegue lá despertar o Super Saiyajin Rage e também reunindo a energia e a esperança de todos na sua espada de Ki, ocasionando, né, naquele grande corte no Zamasu Gatai, que mais à frente também fez o vilão separado apenas pelo Zeno após o Goku ter apertado o botão. Quando falamos em personagens impiedosos, é claro, falando agora dos bonzinhos, que o Vegeta e o Trunks se tornaram um dos mais impiedosos por conta do histórico. O Vegeta, é claro, dando sempre aqueles golpes icônicos que ele sempre fez em Dragon Ball Z, lutando com inúmeros vilões e acabando com eles rapidamente, como foi com o Dodori lá na saga de Namekusei, o Zarbon e mais à frente o Pui Pui e o próprio Majin Buu se sacrificando, utilizando lá a forma de Majin Vegeta ao poder máximo, fazendo uma grande explosão para que o vilão ele não pudesse mais regenerar. Porém é quando a gente joga o Trunks na parada que a gente consegue perceber que Goku e Vegeta são apenas iniciantes tentando destruir os inimigos, até porque o Trunks é um personagem muito direto, ele não fica de enrolação como é o caso de Goku e Vegeta. É claro que tudo isso tem aquela leve manipulação do roteiro do Akira. É óbvio que nem tudo são flores, porém com o Trunks, como eu disse aqui, ele tenta sempre cortar o mal pela raiz quando envolve os seus oponentes. Agora então eu pergunto pra vocês, o que vocês acham disso tudo? Será que todo esse histórico do Mirai Trunks contra todos esses vilões que eu citei provou mais do que nunca que ele é, então, o grande matador de vilões dentro de Dragon Ball? O top 1 sem ideia, sem conversinha, sem risadinha e sem que ele parte pra cima para cumprir seus objetivos? Comenta aqui embaixo o que você acha disso tudo, não esquecendo que se você quiser se tornar membro do canal é só clicar na aba Seja Membro, apoiando nossos projetos futuros, tem os nossos donation aqui de Pix, também para ajudar os nossos projetos, e também não esquecendo que se você perdeu os 2 últimos vídeos do canal é só clicar em um desses cards, já que agora nós ficamos todos por aqui. Um grande abraço a todos, valeu, falou e fui!